Palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo desconfiando dela. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vou ler do versículo 1 até o 5. Dizem assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Hoje é 29 de abril de 2022. Deus bendito, santo, é no nome de Jesus que eu estou aqui na tua presença em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento esse ouvinte que está me ouvindo, essa pessoa, a sua família, a minha vida. Nós necessitamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo desconfiando dela. Desconfiando dela quem, gente? Do que eu quero falar hoje? Daquela que é a ligação, aquela que é a escada que nos une até o trono de Deus. Hoje quero falar de oração, aquele diálogo. Eu sempre digo, oração não é um monólogo, é um diálogo, é uma conversa que nós temos com Deus, e Ele também conversa com a gente, Ele nos responde. Eu te pergunto, você confia na sua oração? Jesus, Ele diz lá em Mateus, Mateus registrou essas palavras de Jesus no capítulo 21 e versículo 22. Deixa eu ver o que é que diz aqui, esse texto de Mateus. Ele diz assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, precisamos crer, não desconfiar da nossa oração. É por isso que muita gente não recebe, as suas bênçãos, as bênçãos que necessitam quando pedem nas orações, porque não crê na sua oração, desconfia da sua própria oração. Eu acho interessante aqui nessa leitura que nós lemos hoje, na leitura base da palavra do dia hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os irmãos que estavam orando por Pedro, parece que eles inauguram ali aquela chamada de teoria do anjo, que até hoje muita gente diz, fulano tem um anjo da guarda, o anjo guia, o anjo protetor. É claro que cada servo do Senhor, com a sua fidelidade a Deus, tem o anjo do Senhor, que a Bíblia mesmo fala, acampado ao seu redor. Mas aqui parece que os irmãos acreditavam em tudo, menos na sua própria oração, no que diz respeito àquela necessidade que era em favor de Pedro. Diz assim o versículo 11 de Atos, do mesmo capítulo, que é o capítulo 12 que eu estou lendo. Eu vou ler até o versículo 16. Diz assim, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, não é o anjo de Pedro, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio,
uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, veja que o povo que estava orando disse, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam, o povo dizia, os irmãos que estavam orando, olha, é o seu anjo, ou seja, é o anjo da guarda de Pedro. Era todo mundo, menos Pedro, né? Versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Lembra do título que eu dei aqui hoje para a palavra do dia? Desconfiando dela. E aqui estou falando da desconfiança da nossa própria oração, quando a gente não confia naquilo que a gente está orando a Deus. Aí eles ficaram tão espantados e ficaram assim, como diz assim, não acredito, eu estava orando por essa situação, mas Deus deu a vitória, atendeu nossas orações, mas eu estou meio que sem acreditar, não confio. Gente, orar exige concentração. A gente precisa se desarmar, né, de todos os preconceitos, de todos os dogmas que a gente cria, o que a gente aprendeu. A gente precisa acreditar, precisa ter fé. É importante, todas as vezes que nós nos dirigirmos a Deus em oração, acreditar na nossa própria oração. Tem gente que diz assim, ore por mim, pede oração a centenas, milhares de pessoas, mas não ora por si próprio, não ora pela sua própria causa. Por quê? Porque parece que desconfia da sua própria oração. Que possamos aprender que quando a gente ora crendo, como Jesus disse, a gente vai receber a nossa vitória, aquilo que a gente está pedindo. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.